Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 19 horas, melhor, 19h02, mais um episódio do nosso podcast Direito e Saúde. Hoje estamos com um tema assim um pouco mais conturbado. Eu estou aqui do meu lado, mais uma vez, ele que foi o estreante aqui no nosso podcast, com o presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia, Dr. Maiorquim. Ele veio aqui hoje, pessoal, esse episódio é até um episódio extra que a gente está fazendo para passar um pouco para vocês, para a população rondoniense, sobre os rumos da nossa saúde aqui do estado, considerando o movimento grevista que se avizinha ou que já foi deflagrado. Hoje, doutor Maiorquim, eu penso em passar um pouco as apresentações. Eu acho que todo mundo aqui no estado já te conhece bem. E eu já queria passar a palavra para você, meu amigo. Fique à vontade, o microfone é seu. Boa noite a todos. É um prazer retornar aqui há poucos dias, né, doutor Sérgio? Uhum. Um sucesso o nosso Direito em Saúde. Ontem eu assisti a entrevista com o Sérgio, foi muito boa, gostei. E é um prazer estar aqui contribuindo com essa dinâmica de falar de saúde pública e especialmente hoje num tema mais difícil, que é um movimento de greve no estado de Rondônia, nas instalações que faz parte da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós estamos de greve, literalmente, e infelizmente para a população, mas nós chegamos num nível que não era mais sustentável e houve uma ruptura nesse processo de negociação e todos os servidores da saúde, não são só os médicos, todos os servidores da saúde, em assembleia, optaram por entrar em greve em virtude da insensibilidade do atual governo. Maiorquim, vamos tentar entender melhor o porquê disso. Para quem está ali do outro lado da câmera, essa câmera aqui, Felipe, essa aqui. Para quem está do outro lado da câmera, entender o porquê de não só os médicos, mas toda a classe da saúde, correto? Correto. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos resolveram entrar em greve. Quais são os pleitos, por que chegou-se nesse ponto, considerando que a nossa saúde aqui em Rondônia já não é de agora, já vem com alguns problemas, né? Porque agora os sindicatos resolveram deflagrar esse processo de greve? Veja bem, a classe da saúde como um todo, que inclui os médicos, evidente, ela vem há algum tempo conversando com este governo, solicitando ao governo do estado que ele tenha um reconhecimento mínimo dessa classe, um reconhecimento do ponto de vista de condição de trabalho, um reconhecimento do ponto de vista salarial, um reconhecimento do ponto de vista de fazer com que esses servidores tenham lá na ponta os insumos, os medicamentos, os equipamentos necessários para assistir a população. E nós, nesse período de lá para cá, e aí, doutor Sérgio, pasme, eu estou falando de quase 2 anos, num processo de negociação com uma Secretaria de Saúde que se perfaz agora praticamente 2 anos. Neste contexto desse processo evolutivo, nós tivemos algumas situações que nos deixaram preocupados. E eu vou lembrar ao senhor, há pouco tempo, este mesmo governo que frustrou a negociação com a saúde estava num processo emergencial de R$500 bilhão para privatizar o João Paulo II, o euro e a AME. R$500 bilhão.
E aí o senhor vai entender o que nós ficamos angustiados e revoltados com essa situação. Para a empresa que iria prestar o serviço, assumindo essa estrutura toda, o profissional da saúde técnico de enfermagem ia ganhar o equivalente que ganha um enfermeiro hoje nos quadros do governo, que fez concurso público, que mora aqui em Rondônia, que cria os seus filhos aqui e que é um funcionário público do Estado. Em relação aos médicos, o médico da empresa que ia ser contratado em regime emergencial ia ganhar 3 vezes mais do que o médico estatutário, que fez concurso público para esse Estado. Então, há uma linha, e isso é uma crítica a este governo, que nós entendemos que é um governo inoperante na saúde, que deixa a saúde precarizar, de intenção de terceirizar a saúde pública. A intenção desse governo é terceirizar a saúde pública. Aí o senhor pergunta, mas doutor Marquinhos, por que o senhor tem essa visão, esse entendimento? Um governo que está no final do seu segundo mandato, indo para o final do seu segundo mandato, que durante um período de 2 mandatos não fez um concurso público, esse governo não fez um concurso público na saúde, foi incapaz de repor servidores que o próprio Estado tem necessidade. E vem levando, aí eu vou usar um termo meio chulo, vem levando com a barriga, com contratos emergenciais para todas as classes, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico e outras também. Há praticamente 8 anos, e aí o senhor vai tomar um susto quando eu falar. Do quadro desse governo de médicos, mais de 50% estão hoje contratados sob regime precário, emergencial, cujo governo poderia fazer esse processo de 1 ano e mais 1. E tem um tag já, a gente vai cobrar isso desse governo, tem um tag com o Ministério Público, que até o final do ano, este governo tem que substituir os médicos emergenciais, os servidores emergenciais, por servidores efetivos. Mas o senhor me pergunta, se esse governo fizer hoje um concurso público para médicos no estado de Rondônia, vai ser um concurso frustrado. Este governo não consegue contratar um médico especialista. Porque o valor salarial hoje do médico especialista no estado de Rondônia é o pior da região norte. Então, essa conjuntura, esses vetores de forças, nos mostra que este governo, talvez de forma proposital, sucateia a saúde pública com o interesse ou com o viés do interesse de terceirização, de colocar um AOS, de colocar um serviço privado, e vai falar que o serviço privado é mais eficiente do que o serviço público. Qualquer serviço, governador, senhor secretário, qualquer serviço é mais eficiente quando a atividade meio, ela não dá conta de deixar os insumos, os medicamentos, os equipamentos, a condição de trabalho para a atividade fim fazer o que deve ser feito. Então nós podemos ter excelentes cirurgiões, e temos, tá, senhor governador, senhor secretário? Lá no João Paulo II nós temos excelentes cirurgiões, colegas meus que eu ombreei operando naquele hospital, como também temos no hospital de base. O que nós não temos é a sua eficiência, secretário, do senhor governador, que deixa sucateadas nossas estruturas, deixa os nossos médicos tendo que fazer milagre, às vezes improvisando. Olha só que coisa séria que eu estou falando aqui. Às vezes improvisando para salvar um paciente por falta de condição de trabalho. Essa é a realidade, doutor Sérgio, de um governo incompetente na saúde pública. Marquinhos, eu até peguei aqui, estou anotando aqui o que você está dizendo. Eu confesso que eu estou até um pouco tonto, sabe? Como eu já lhe disse aqui no nosso episódio de estreia, o objeto do nosso podcast aqui não é fazer polêmica, não é gerar tensão política, o objetivo é esclarecer
a população, e eu não estou lhe chamando a atenção, não. Tá tudo Por certo. favor, eu só estou esclarecendo para quem está nos vendo, né? Mas me deixa muito preocupado, Maiorquim, porque quem está falando isso não é só um médico, que você ainda atua na ponta, correto? Correto. Quem está me falando isso não é só um presidente do Sindicato dos Médicos, né? Que é um cargo que você ocupa no momento. Quem está me falando isso é uma pessoa que já foi secretário adjunto e secretário estadual de saúde, correto? Correto. Do município e do estado. Então você, na minha visão, você conhece as entranhas do sistema. E me corrija se eu estiver falando alguma coisa de errado, se eu entendi errado. Eu acho que você está fazendo acusações bem graves, Maiorquim. Você está correlacionando uma deterioração no sistema público de saúde, nas suas palavras, proposital, para ensejar um processo de terceirização. Possivelmente. É isso mesmo. Eu vou dar exemplos, doutor Sérgio. Foi isso que eu entendi? O senhor entendeu correto e é possível que seja isso. É possível. Não posso afirmar, porque não seria idôneo da minha parte afirmar algo que eu não tenho como provar. Abrir uma justificativa. Até algumas provas é possível, alguns indícios é possível, mas é a minha sensação. Sim. E da grande massa de servidores públicos. Vou dar um exemplo para o senhor. Quando o senhor fala servidores públicos, são só os médicos. Os médicos, toda os enfermeiros, toda a classe os da técnicos, saúde. Perfeitamente. É uma sensação nossa, de maneira global. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor sabe disso, o senhor conhece. Lá no hospital de base, nós tínhamos um serviço de cateterismo, serviço de hemodinâmica. Aquele serviço no hospital de base, doutor Sérgio... Que, salvo engano, é a sua especialidade, né, meu? Eu trabalho também nessa área. Aquele serviço fez mais de 10 mil procedimentos públicos. E era um misto ali, porque ali, para a parte cardiológica e a parte neurológica, tinha um contrato de prestação de serviço de terceiros, de empresa. Mas o serviço era público, a máquina é pública, os insumos são adquiridos pelo Estado, e ali foram feitos mais de 10 mil procedimentos. Ora, se o Estado consegue adquirir o stent, o fio-guia, o catéter, o introdutor, as molas para embolizar e tudo mais, e tem um corpo clínico e um corpo de enfermagem capacitado e treinado para aquele serviço, o custo para o Estado, ele cai de forma exponencial. E aí o Estado consegue dar para a sociedade um volume muito maior de procedimentos. O senhor entende o que eu estou falando? Há um custo Porque menor. o custo é menor, o Estado compra em escala, compra vários stents, um número enorme de stents para colocar no coração, um número grande de próteses para colocar na aorta, um número grande de molas para embolizar um aneurisma no cérebro. Muito que bem, esse serviço traz economicidade, eficiência e entrega para a população um volume de procedimentos muito grande com aquele valor financeiro. Correto. O Estado conseguiu fechar esse serviço. O Estado de Rondônia conseguiu fechar o serviço de hemodinâmica do hospital de base. E o pior... Há quanto tempo isso? Isso já há uns 4, 5 meses. E o pior, lá dentro do hospital de base, se o senhor for no almoxerifado, o senhor vai ver que tem um número de materiais com custo altíssimo, com risco de vencer, porque o Estado não reativa o serviço. E o Estado vai falar que se colocar, então, uma OS para fazer o todo, isso é melhor do que o próprio Estado gerir. Não vamos longe. O hospital de base tinha uma central de material de esterilização no centro cirúrgico, equipada, funcionando, doutor Sérgio, com funcionários públicos atuando lá há décadas, estruturada. O Estado optou em fechar a central de material de esterilização do Estado, do hospital de base, e contratar uma empresa para esterilizar toda a estrutura hospitalar do Estado, do hospital de campanha, do João Paulo II e do próprio hospital de base.
Depois o senhor procura saber qual o valor do contrato de material de esterilização que o Estado fez com essa empresa. Eu até acho justificável que para o João Paulo era necessário, porque lá não tinha estrutura para esterilizar material. Para o hospital de campanha, por conta da estrutura talvez, física isso, do, limitada, do Hospital João Paulo isso. e do Campanha. Agora, o que se justifica fechar a do hospital de base, que é a grande estrutura de esterilização do Estado? E terceirizou completamente esse serviço. Então, há uma linha de mostrar que a eficiência está no serviço terceirizado. Há uma situação quase que pejorativa em cima do serviço público integralmente, dizendo que a ineficiência do serviço público ela pode ser sobreposta pela eficiência do serviço terceirizado, mas que o grande problema está na atividade meio, porque a atividade meio não está dando condição para a atividade fim funcionar. As atas de registro de preço, as condições continuadas de serviço, quando ela inexiste na atividade meio, a atividade fins entra em caos. E aí começa a faltar luva, começa a faltar o equipo, começa a faltar coisas que são básicas. E isso é um looping de caos que lá na ponta, quem sofre é o paciente. É disso que nós estamos falando. Maiorquim, posso lhe chamar de Maiorquim? Fique à vontade. E eu peço também que me chame de Sérgio. A gente está aqui num bate-papo, bebendo uma água. Literalmente, estamos em casa, né? Com certeza. Literalmente. É a minha sensação, tá, pessoal? Estamos em casa, literalmente. Estamos em casa porque o estúdio é aqui na minha casa também, pessoal. É importante deixar isso claro. Maiorquim, ontem eu recebi aqui o Sérgio Gonçalves. Né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o episódio, ou pelo menos... Eu vi parcialmente, eu peguei uma parte boa do episódio. E ele, se você assistiu o episódio todo, se você for fazer um estudo ali, de todas as palavras que ele falou, eficiência. Ele falou em eficiência, eficiência. Gostei, viu? Gostei, ele repetia a palavra eficiência, inclusive, vice-governador, se você estiver nos vendo, um abraço para o senhor, né? Ele repetia como se fosse um mantra, a palavra eficiência. Duas coisas que eu gostei muito dele ontem aqui. Uma, o foco em entrega, que é a eficiência dita, e a sensibilidade, a humanidade em entender o problema do próximo. Então eu achei isso bem marcante e gostei muito da entrevista, achei muito legal. É justamente nesse ponto que eu vou lhe perguntar, Maiorquim. Quem está de fora, e eu acho que eu tenho uma visão talvez um pouquinho de quem está de fora, porque na minha função principal, que é a defensoria, que isso aqui é um projeto pessoal que eu estou tocando, enfim. Mas na minha função principal, a gente está todo dia ouvindo o drama do povão. Pegando a fala do Sérgio ontem, de eficiência, ele inclusive falava do usuário, do cidadão, é outra expressão que ele usou muito também, cliente. Ele entende o cidadão perante o Estado como um cliente que tem que receber o serviço. Eu quero lhe fazer uma provocação, não pessoal, tá, Marquinhos? Pelo amor de Deus. É uma provocação filosófica, de pensamento. Para Dona Maria, para o seu João, que está aqui na Zona Leste, está na Zona Sul, que está em Chupinguaia, que está em Ariquemes, que está em Guajará-Mirim, na Pérola do Mamoré, que está em Jaru. Toda essa questão aqui, e você está me trazendo dados muito relevantes, Maiorquim. Eu tô vendo a hora aqui que você vai me forçar a fazer algo de ofício. Né? Estamos fora. Não, né? Assim, mas assim, para o povo rondoniense, o que eles querem é ter um bom profissional. Vamos falar de hemodinâmica, é a sua especialidade, não é? Perfeito. Para o cidadão, ele não quer saber se você tem um vínculo público, se você tem um vínculo privado,
se você está fazendo de graça por algum outro motivo, ele quer que o problema de saúde dele seja resolvido. E aí agora eu vou colocar algumas provocações filosóficas. Como é que a gente, enquanto sociedade, tá, Maiorquim? Eu tô falando, aqui eu tô falando, né, nem, eu sei que você é o presidente do Cimério, você veio aqui nessa condição, mas enquanto sociedade, como é que a gente equilibra, pessoal? Essa pergunta eu faço para vocês também. Se vocês até quiserem responder aqui no chat, o chat já está com um monte de perguntas. Se vocês quiserem colocar opiniões de vocês aqui no chat do YouTube, como é que a gente equilibra isso? Porque, por um lado, a gente tem um discurso, Maiorquim, de que o privado é sempre melhor e mais eficiente. Por um outro lado, você está me trazendo, e você já me mostrou em outras ocasiões, acho que foi até na nossa primeira entrevista, que o profissional digamos, de enfermagem, ele vai ser contratado pela metade do preço. Muito provavelmente. Pela metade do salário, para exercer a mesma função. Até porque, sejamos lógicos, né? Eu não sou, sem querer declarar nada, mas assim, eu acredito que empresa privada tem que ter lucro. Uma empresa privada não é uma organização social, não é... O governo, o Estado, pode ter prejuízo. Perfeito. Ele vai encontrar outras formas de solucionar esse prejuízo, seja com aumento de arrecadação, seja com diferimento, no caso da União, seja até com emissão de moeda, alguma solução o Estado vai dar. Mas a empresa tem que ter lucro. Perfeito. E aí, é literalmente uma balança, pessoal. Quem é que tem razão nessa balança? O senhor me colocou aqui, eu estou anotando tudo aqui. 2 anos de negociação frustrado. Os médicos já estão há quantos anos sem aumento? O médico, nós estamos... Veja bem, esse governo ele fez um PCCR lá no início, na época o secretário era o Fernando, que também está devendo para a classe médica, muito. Ele fez um PCCR e ele não colocou o PCCR que os médicos tinham acordado com a Secretaria de Saúde e colocou os médicos num PCCR geral. Quando coloca o médico no PCCR geral, não houve aumento nenhum salarial para o médico em condição de referência com as outras classes que houve aumento. Então o médico já entrou com o salário que já tinha. Então, pelo que o senhor está me falando, esse governo já está com quase 8 anos. Isso, 6 anos atrás. Há 6 anos. 5 anos, vamos colocar 5, 4 anos, eu não tenho isso de cabeça, mas mais ou menos isso. Então, o senhor está me dizendo que há 5 anos não tem aumento nem reajuste? Não, só o reajuste normal dos 6%, 5% que toda a classe linear recebe pela inflação. O que aconteceu? De lá para cá, o médico, doutor Sérgio, na época, ele tinha ganhos, por exemplo, um exemplo simples, há 13, 14 anos atrás, o plantão extra do médico era pago pelo estado de Rondônia, 12 horas, R$ 1.500. 14 anos atrás, uma lei de plantão extra. Este governo entra e quando cria o PCCR, essa lei deixa de existir. Não tem mais o plantão extra para o médico. E o médico vai fazer hora extra, então, se o estado tiver a necessidade. Que normalmente tem, né? Perfeito. Muito. Normalmente Só tem. que quando o médico vai fazer as horas extras das 12 horas de plantão, sim, o valor salarial para o médico dessas 12 horas de plantão caiu para R$ 800. De 1.500 de 14 anos atrás, agora cai para R$ 800. O médico tem seu piso de R$ 12.000. E quando vem com desconto, vai para baixo de R$ 10.000, 9.000 e pouco, o seu salário líquido. Nenhum especialista fica no estado de Rondônia. Olha só, nós, lá no hospital de base, nós formamos médicos especialistas, doutor Sérgio. Uhum. Nós formamos cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, médico intensivista, neonatologista, pediatra, uma série de médicos. Nós formamos por ano, especialista, quase 70 médicos. Sabe para onde esses médicos estão indo? Estão indo embora do estado de Rondônia. Faz sentido isso? Num estado que tem falta de especialistas,
Não faz sentido. Não faz sentido algum. Teria que se haver algum tipo de política, creio eu, que uma política pública, né? Essa é a opinião do Sérgio, no sentido de você tentar fixar esses profissionais aqui. Sabe? E eu acho que não é só salário, não, tá? Agora eu tô falando como se eu não sou presidente do sindicato médico, não, tá, pessoal? Isso é a opinião minha. Porque não é só salário. Salário você tem que criar uma infraestrutura. Uma ambiência. Porque, eventualmente, o médico ele vai para um outro estado ganhando menos, onde ele tem uma qualidade de ofertar o serviço dele melhor, correto? Perfeito. Ou seja, Rondônia hoje... Eu não sou médico, nem quero ser médico, nem quero ser presidente de sindicatos médicos, não, tá, pessoal? Não quero tomar o seu cargo, não. Já tá tudo bem. Então, vamos deixar aqui pro Jefferson, nosso secretário de saúde. Jefferson, você forma médicos lá no hospital de base, especialistas. E eles não ficam aqui em Rondônia por questões salarial e hoje por questões de condição de trabalho. E vão embora. Então não faz sentido a gente formar médicos especialistas em Rondônia. E é uma das situações que, se haver um escalonamento no processo de greve, de suspensão pelos médicos das residências médicas de Rondônia. Olha que coisa mais esdrúxula. Um estado periférico que precisa de médicos especialistas, que forma médico especialista, suspendendo residência médica porque o estado não reconhece o profissional. Não é reconhecer, doutor Sérgio, não é reconhecer o profissional num nível estratosférico. Ninguém está pedindo salário de Marajá. O senhor lembra desse aí? Época do Collor, né? Ninguém está pedindo isso. Nós estamos pedindo que a Secretaria de Saúde faça o que ela combinou conosco, que foi o estudo que ela mesma fez, dizendo que esse era o valor salarial médio da região norte. Foi isso que aconteceu. A Secretaria de Saúde, o Jefferson, o secretário Jefferson, montou um grupo de trabalho, portariou um grupo de trabalho de técnicos para fazer um estudo de uma média salarial da região norte, para que essa média salarial estudada e feita pela própria Secretaria de Saúde fosse a proposta do Estado para a categoria médica. E nós acatamos. E foi justo, porque isso foi média. Celebrado, esse acordo? Foi. Ele portariou uma série de funcionários... Vou me ajeitar melhor na cadeira aqui. Fique à vontade. Portariou uma série de funcionários que fez esse trabalho em conjunto com o sindicato, o Cremero e a Associação Médica Brasileira. Eles pegaram e fizeram a média salarial da região norte. Sim. Pegaram a média salarial e colocaram no PCCR dos médicos, negociaram com a gente a carreira, mantiveram uma carreira elástica de 30 anos para poder ter progressão. A maioria são 15 anos. Mas, Maiorquim... E eles, com esse estudo todo, desculpa. Não, de forma alguma. Com esse microfone é seu. Com esse estudo feito pela Secretaria de Saúde, que propôs para a classe médica, se a classe médica aceitava, nós aceitamos isso feito num período longo. Nós aceitamos. Não era para ser implantado este ano, doutor Sérgio. Olha a dificuldade. Não era para ser implantado em 2025, era para ser feito o estudo, foi feito. Esse estudo era para colocar na LOA para 2026, para que entrasse em vigor em janeiro de 2026. Uma coisa extremamente justa que os médicos estavam tratando com a Secretaria de Saúde. E depois que esse estudo foi feito, que foi para a MEMP, que é a Mesa Permanente de Negociação, que envolve Secretaria de Planejamento, Finanças, Recursos Humanos e Casa Civil e Procuradoria, a MEMP solicitou para nós 60 dias para revisar o estudo feito pela CESAL. 60 dias. E está tudo certo, porque a expectativa nossa era que entrasse na LOA deste ano para implementar o ano que vem. Então, para a gente não teria problema, e não tem problema nenhum. Depois desse período todo, a MEMP, que marcou a reunião de volta, 2 meses depois, 60 dias depois, nós fomos para a reunião, dia 25 de manhã.
O senhor não vai acreditar no que eu vou falar. 25 de agosto. Isso. Chegamos agora na reunião, dia 25. Fomos para a Casa Civil, ali para a MEMP, ali onde fica. Entramos, fomos recebidos pela secretária que atende a frente ali. Nos colocou na sala de reunião. Logo depois veio o secretário de saúde. O Coronel Jefferson. O Jefferson, o Coronel Jefferson. E os membros da MEMP não apareceram. O senhor acredita nisso? Os membros da Era MEMP algum motivo, alguma que fundamentação? marcaram a reunião Não apareceram. não apareceram na reunião. E nós não sabíamos qual era o motivo. E nem o Coronel Jefferson conseguia nos explicar. Veio a notícia Será que ele sabia também? Acho que... Veio a notícia que não ia ter a reunião da MEMP mais. Nós saímos de lá revoltados, porque a expectativa da classe da saúde, que não é só o sindicato médico, são as outras classes também, se sentiu extremamente desrespeitada pelo governo, e foi. E nós saímos de lá com a certeza do indicativo de greve. Geral. E manifestamos isso ao Coronel Jefferson, que estava presente. O coronel, preocupado, evidentemente, foi talvez com o governador e nos ligou por volta de meio-dia. Doutor Marquinhos, o senhor ainda está com os demais sindicatos? Eu falei, estou. Estamos reunidos no Cimero, planejando o indicativo de greve. Não, doutor, a MEMP vai acontecer 3 horas da tarde. Daquele mesmo dia, Daquele dia 25. mesmo dia. Falei, tá tudo certo, nós vamos voltar. Voltamos 3 horas da tarde. Se constituiu a MEMP, não estava o chefe da Casa Civil, a secretária de Planejamento entrou online no processo, tinha outros secretários presentes, e começamos a reunião, e a reunião não se desenrola para responder o que a ata da última reunião vinha dizendo, que era para eles apresentar o resultado dos estudos, das propostas feitas pela Secretaria de Saúde. Uhum. Chegou um momento que nós indagamos de forma mais contundente, e aí o Procurador-Geral do Estado, doutor Tiago, um amigo, falou, doutor Marquinhos, tá tudo certo, eu vou ser o portador da má notícia. Desse jeito, literalmente, entre aspas, eu serei o portador da má notícia. E a má notícia é que o processo dos médicos já está indeferido e o processo dos demais sindicatos da saúde também serão indeferidos. Sob que alegação? E aí a alegação foi que não tem orçamento. Não tem orçamento. Pior, vou dizer para o senhor, a secretária de Planejamento online pediu a fala e ela verbalizou para a gente, olha, este ano já não tem orçamento e para o ano que vem o orçamento da Secretaria de Saúde vai diminuir. Naquele momento se acaba a reunião, a ruptura do processo de negociação, porque o Estado que fez o estudo, que fez a proposta, que fez todos aguardar tempo longínquo de espera, que fez uma expectativa em toda uma classe da saúde, dentro daquilo que era razoável, racional, feito por eles mesmos, nos dá uma resposta num nível de, primeiro, de uma falta de respeito com os profissionais da saúde muito grande, a não nos atender no dia que eles marcaram e na hora que eles marcaram. Segundo, nos atender de uma maneira emergencial, entre aspas, talvez porque o governador interviu para que acontecesse, e nos ter dado uma resposta frustrada daquilo que o próprio Estado tinha se comprometido. Foi um estopim para poder haver a ruptura do processo de negociação numa mesa e todas as classes da saúde terem feito o que nunca se fez no estado de Rondônia. Nunca
senhor governador, nunca foi feito isso no estado de Rondônia. O senhor é o primeiro governador que consegue fazer essa proeza. Todos os servidores de saúde, todos votaram pelo indicativo de greve. Os médicos na Assembleia dos Médicos e o restante numa Assembleia Geral na frente do Hospital de Base. E de lá para cá nós iniciamos essa situação de estado de greve, aguardamos as 72 horas legais, fizemos a notificação a quem de direito, vários órgãos de controle inclusive, explicamos o motivo, justificamos os motivos e deflagramos o processo de greve. Das 72 horas, um pouco mais, deu 100 e poucas horas, nós, ao invés de começarmos uma greve na segunda-feira, começamos a greve hoje. Legítima, correta, greve, honesta. Então inicia-se hoje. Inicia-se hoje, deflagrada com 72 horas, a partir desse período se inicia. Então hoje foi o primeiro movimento da paralisação, que vai escalonar. Porque é uma greve legítima, honesta, de direito do servidor. E tão correta, doutor, que nós do Sindicato Médico chamamos o Conselho de Medicina, ontem isso, antes de iniciarmos esse processo, sentamos com todos os diretores clínicos das unidades de saúde, convidamos a Secretaria de Saúde para que ela se fizesse presente junto com seus diretores das unidades, para traçarmos o planejamento de minimizar os agravos durante esse período. Geramos o entendimento de manutenção de 100% das emergências, geramos o entendimento e a sensibilidade de não realizarmos greve no Cosme Damião, que é o hospital infantil. É o hospital infantil, que não faz sentido a gente gerar mais sofrimento ali. Geramos o entendimento da manutenção dos serviços necessários continuados de diálise, do paciente nefropata, do paciente oncológico, das urgências cirúrgicas. Era isso que eu ia lhe perguntar em sequência. O que muda pro cidadão com essa greve? Para o cidadão, gera um agravo. Para vocês que estão nos ouvindo, que depende do SUS, e doutor, 70% da nossa população, o senhor sabe disso, é a sua área, depende do SUS, no estado de Rondônia. Quantos por cento? A saúde, em torno de 70%, 65% a 70%. Eu acho que o senhor está equivocado. Saúde suplementar. Eu acho que o senhor está equivocado, doutor Marquinhos. O senhor acha que é mais? Não, eu tenho certeza. Aqui em Rondônia não chega a 5% da população rondoniense que tem acesso à saúde suplementar através de plano de saúde. O que pode ocorrer é a pessoa eventualmente pagar uma consulta aqui, outra consulta ali, mas são pessoas sem cobertura de saúde suplementar. Mais grave ainda. Nós estamos falando de mais de 90% da população mais rondoniense. Grave ainda, mais grave. Mais atenção do nosso governador, do nosso secretário de saúde em cuidar das nossas pessoas. Diante dessa situação, os nossos usuários do sistema público de saúde irão sim sofrer. Não tem, doutor Sérgio, como tapar o sol com a peneira. Essa atitude feita pelo Sindicato Médico, com o Conselho de Medicina, com os diretores clínicos, é uma medida paliativa de redução de agravos. Agora, o cidadão que estava com a sua consulta marcada, que o Estado entrou em greve, a consulta dele não vai acontecer. O cidadão que tinha uma cirurgia eletiva, que estava esperando 2 anos... E nós já temos algum problema nas filas de regulação, né? Ele não irá ter acesso à sua cirurgia naquele período que está acontecendo a greve. Então há, sim, uma dificuldade ou há um agravo na situação da saúde pública. Não dá para falar, não, nós estamos ajustando os serviços para não ter impacto para a população. Isso é mentira. A população irá sofrer com o processo de greve.
em que pese nós estamos tomando a providência da manutenção dos serviços de urgência, o tiro, a facada, o acidente. É importante falar isso para o cidadão não ficar assim aterrorizado de que, olha, se eu sofrer um acidente de moto, por exemplo, eu vou morrer na rua. Não, vai ser atendido. Isso não vai acontecer, ele vai ser atendido. O pronto-socorro João Paulo está integralmente, a classe médica manteve integralmente a assistência no pronto-socorro João Paulo, integralmente no pronto-socorro infantil Cosme Damião. Sim. E aonde nós vamos efetivamente aplicar a greve dentro da legalidade, doutor Sérgio? Nas cirurgias eletivas, nos ambulatórios. Mas isso traz sim para a população um prejuízo incomparável. O hospital de base, ele faz lá suas 40 cirurgias eletivas dia. Imagina, de 40 sair só 8 cirurgias, 32 cirurgias suspensas. Esses pacientes que tiveram a sua cirurgia suspensa, doutor Sérgio, ele teria alta hospitalar com 2, 3 dias depois para rodar aquele leito. Ora, se ele não foi operado, o leito está ocupado. Se o leito está ocupado, não dá para receber paciente que vem do João Paulo II para poder ocupar aquele leito e ser operado no hospital de base. Então isso gera um transtorno. Às vezes do interior. Isso gera um transtorno para a população. E me parece que o governador e o secretário não conseguem enxergar isso. Me parece que está tudo bem. Hoje nós tivemos uma reunião lá, as pessoas sorrindo, e eu fiquei indignado na reunião. Por quê? Porque isso não é brincadeira. Essa reunião foi na secretaria? Na Secretaria de Saúde. Não é brincadeira, a população vai sofrer. Eu tenho meu plano de saúde, o senhor tem o seu, o governador tem o dele, mas 90% ou mais da população vai precisar do nosso SUS. E isso me deixa indignado. E pior, por uma questão que o próprio governo deveria resolver, porque foi o governo que fez a proposta. A classe médica simplesmente aceitou o que o governo tinha a ofertar. Há 2 meses atrás. Isso de uma negociação de quase 2 anos, e que há 2 meses atrás a Secretaria de Saúde fechou o estudo e colocou na MEMP para análise. Isso é o tamanho da revolta da classe médica. E a gente tem a impressão de que isso acontece porque há o interesse da terceirização, que eu disse ao senhor. Ora, um estado que tem mais de 500 médicos em contratos precários, emergenciais, que não repõe a sua força de trabalho, e eu não estou falando dos técnicos de enfermagem, do enfermeiro, e que tem a intenção clara de trazer uma OS para assumir todo um hospital ou todo um complexo hospitalar, não me parece que está preocupado com a gestão própria dele, da eficiência da própria gestão em fazer com que os outros hospitais que são tocados por servidores públicos funcionem. Ah, doutor Marquinhos, mas o senhor então é radicalmente contra a um processo de terceirização? Não. Na época que eu fui gestor, nós temos histórico de terceirização. Simbiótico, que é excelente. O cateterismo cardíaco, havia serviço terceirizado lá dentro, sim, porque o Estado não tinha condição de trazer um médico especialista, então contratou-se uma empresa de médicos especialistas para fazer o cateterismo do coração. Uhum. Só que um médico dessa empresa, doutor Sérgio, em um dia ele fazia em torno de 15, 20 procedimentos. O segundo procedimento já estava pago o salário dele. E os outros 16, 17, 18 procedimentos era feito com um custo cujo insumo era comprado pelo Estado. Olha o nível de economicidade, entre aspas, olha o nível de entrega para a população no volume de exames e procedimentos endovascular que a população recebia com aquele valor que ali estava sendo investido. Quando se fecha esse serviço e compra 100% dele privado, o custo dele vai subir e a entrega do quantitativo é menor. Outro exemplo, o serviço de oncologia. Alguns criticam, outros não. O serviço de oncologia do estado de Rondônia. Nós tínhamos dificuldades no UNACOM, Hospital de Base, São Peregrino.
a necessidade, o volume da população era muito grande, e o hospital de base não conseguia assimilar. Trouxe Barretinhos para dentro do hospital de base, se viu que estrangulou Barretinho pelo volume de paciente, e aí se abriu um grande hospital oncológico em Rondônia, o Hospital do Amor. Ele é um exemplo de serviço terceirizado, mas o Hospital do Amor não substituiu o hospital de base na sua totalidade. Ele é uma modalidade terceirizada, boa para o estado de Rondônia, porque atende toda a nossa população, que é um custo elevado, mas é um hospital que tem algumas situações peculiares que traz para Rondônia algo que é interessante, porque o Hospital do Amor ele é bancado com recurso público, mas no Hospital do Amor tem uma rede, doutor Sérgio, uma rede enorme de pessoas sensíveis que são doadores, seja lá nos leilões, ou seja, doador direto, que ajuda o custeio daquele hospital e que ajuda a população de Rondônia. Olha aí, um serviço simbiótico que é terceirizado e que é bom para o Estado. Agora, colocar que os servidores públicos do Estado não faz uma entrega boa, porque não tem atividade meio que dê sustentabilidade, pegar todos esses servidores, colocar num hospital e pegar uma empresa, uma OS, uma PPP e colocar aqui falando que é a melhor forma, é inaceitável. Um Estado que não tem política de recurso humano, um Estado que não tem gestão interna da atividade meio para dar condição na ponta, que não tem coerência com o próprio estudo interno técnico para melhorar a condição de realinhamento salarial e gerar um PCCR para a classe médica e outras para fixar o médico aqui. Imagina uma Secretaria de Saúde que faz um concurso público de especialista hoje e que não tem um médico que tem interesse em fazer o concurso, porque o valor salarial, a carreira desse concurso, ela é, para mim não falar um palavrão, não é atrativo. Ela não é atrativa. E esse mesmo Estado forma médico que poderia estar fazendo esse concurso público. É disso que nós estamos falando. E às vezes acham que eu estou falando de forma muito contundente, que eu estou falando de forma que traz para o governo um descrédito. E é a verdade, eu estou falando a verdade. Para a saúde, o governador Marcos Rocha, a atual gestão da Secretaria de Saúde é inoperante. É extremamente operante para terceirizar. É extremamente operante para falar que esse é um modelo que está no Brasil todo, que aqui a gente precisa evoluir, aqui nós somos arcaicos. Espera aí, faça o dever de casa. Faça o dever de casa, meu irmão. Bota uma ata de registro de preço, dê condição de trabalho para o seu corpo clínico. Motiva os seus servidores. Gera para um hospital de base, para um hospital regional de Cacoal, para um pronto-socorro João Paulo II, uma motivação para você ver que esses servidores são valorosos. E são. E são. E são mesmo. Você falou, Marquinhos, coisa de 5 minutos atrás, sobre plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. É o Bradesco, é um bom plano? É um bom plano. Mas, não vou fazer propaganda, mas se eu me acidentar, eu quero ir pro João Paulo. Quem vai salvar minha vida é o João Paulo. Inclusive, quero mandar um abraço a todos os servidores médicos, enfermeiros, técnicos e técnicas que trabalham lá, que eu sei que são pessoas que lidam diuturnamente com vidas e, na falta de palavra melhor, sem querer cair na mesmice, eu acho que são heróis. Se eu passar mal aqui, Marquinhos, quem vai fazer o meu pronto-socorro, depois eu posso ser até transferido para uma outra unidade. Mas, bem, eu espero que quem tente salvar minha vida em primeiro lugar seja você, né, Marquinhos? Você está aqui do meu lado, né? Mas, em segundo lugar, quando eu for transferido, eu vou para o João Paulo. João Paulo, doutor Sérgio, a sala de emergência, um abraço lá para o Tiago, Vinícius, todo o pessoal lá da sala de emergência. É uma turma treinada, capacitada. Treinada para o paciente com dor torácica, treinada para o paciente com AVC. Lá é praticamente um STRUC, uma unidade STRUC que recebe o paciente com AVC e resolve.
capacitado para reverter um infarto, usar o trombolítico, capacitado para pegar um paciente crítico e trazer para o paciente uma condição fisiológica para dar segurança, recuperar esse paciente. Não tem hospital em Rondônia, que tem uma equipe no nível que tem a porta do João Paulo II. Só que, quando entra no João Paulo II, se toma um susto. Porque as pessoas estão em cima da maca, estão no corredor, estão apertadas. A estrutura do João Paulo II é muito ruim. E eu não vou colocar culpa em governo, não, que eu passei por isso também. Eu tenho minha culpa em também não conseguir ter dado a solução. Fazia essa entrega, né? É. E é uma pena. Mas... o Hospital João Paulo, historicamente, ele já nasceu defasado, né? Sim, mas o João Paulo II, a capacidade funcional dos nossos servidores lá é invejável. Não é uma OS que vai conseguir sobrepor aquela experiência, aqueles servidores que ali dentro estão. Não é. Seguramente não é. Porque virá com médicos sem experiência, virá com médico cujo valor salarial não vai ser o que o Estado está pagando para aquela OS. É uma série de coisas aí, de vetores aí, que a gente tem que questionar. Agora, se a atividade meio da Secretaria de Saúde tivesse dado condição para que a atividade fim funcionasse, e que a Secretaria de Saúde trabalhasse com seus funcionários, motivando seus funcionários, fazendo capacitação, valorizando o funcionário da saúde, criando mecanismos de manter esses funcionários com uma condição de saúde mental legal, boa. São pessoas que estão adoecendo, tendo que trabalhar no seu plantão, pegando plantão extra, para poder colocar a comida na casa da sua família. O técnico de enfermagem é nesse nível. E pior, nós temos em outras secretarias do estado de Rondônia, que o governador, por uma questão política, resolveu agraciar, que o nível superior ganha salário de governador. Enquanto a saúde, o salário é extremamente defasado e o secretário de saúde não consegue contratar médico especialista. Aí eu pergunto, um governo desse quer cuidar da sua população? E vem numa linha radical de dizer que a terceirização é a modernidade, é a solução do problema? Ora, dê condição de trabalho, motiva seus servidores, coloca os seus servidores em um ambiente adequado e depois disso, aí sim, indaga, poxa, eu fiz tudo isso daqui e os caras são preguiçosos. Pô, os médicos do João Paulo não atendem um infarto. A pessoa entra lá e fica a desdém no corredor, porque ele não quer atender. Vê se isso acontece. Agora pega os médicos do João Paulo e coloca num ambiente Albert Einstein, para ver se aquele usuário que o senhor falou agora há pouco, aquele cliente, não vai sair de lá com a impressão que foi atendido no melhor serviço do mundo. O problema, secretário, não é os servidores da saúde. O problema não está nos servidores da saúde. O problema está na sua gestão, lá na sua casa, na condição de trabalho para os servidores que estão lá na ponta, sofrendo, com falta de material, falta de estrutura, falta de sensibilidade, ausência do governador em dar o que é de direito do servidor público da saúde. O senhor está me estranhando, respira, né? Mano, Hoje eu respira. Respira, homem, respira. Tem um ponto que eu queria te perguntar, que certamente você deve saber. Mas se não souber, também não tem problema. Você comentou que nessa reunião da MEMP, que não ocorreu e ocorreu à tarde, foi dito que o orçamento do ano que vem seria menor do que esse orçamento atual. Ou seja, 2026 seria menor do que 2025. Correto? Correto. Na sua visão, comparando inclusive o orçamento percentual de Rondônia com outros estados da região norte,
teria algum tipo de espaço para redução orçamentária? E até que ponto isso não impacta diretamente a ponta, a entrega do serviço de saúde? Vai vendo. Se eu já tenho uma saúde precária, ineficiente, mesmo tendo esse recurso hoje investido, um recurso que não atende à necessidade básica da Secretaria de Saúde, para ter uma política de recursos humanos razoável, nós não estamos falando uma política de recursos humanos top, aceitável. Se não tem hoje com esse recurso, se a ponta já não funciona pela condição da atividade meio que não é eficiente, imagina se eu minguar mais esse recurso. Quando a gente fala de orçamento, e aí, senhor governador, o orçamento das secretarias de saúde dos estados vizinhos de Rondônia chega a ser 20, 22, 18 menor. E a nossa secretaria aqui de Rondônia, para quem cuida de pessoas, que o doutor Sérgio falou que 90% defende do SUS, eu achava que era 70, 75%. Para quem cuida de pessoas, o senhor acha isso justo com a população? Está correto com a população de Rondônia? Um investimento em uma atividade prioritária, que é obrigação do senhor. Saúde, doutor Sérgio, na nossa Constituição de 88, na Lei 8080, e aí quem tem curiosidade, dá um Google, a saúde é direito da população, é dever do Estado, na integralidade, aonde qualquer cidadão, da unha do pé ao transplante do coração, esse país, esse estado, esse município tem que arcar. E é justo nós, Estado de Rondônia, termos o menor orçamento da região norte para a saúde pública, cuja população depende do SUS. Tá certo, governador? É assim que se cuida da nossa população? Então tá errado, doutor Sérgio. Nós precisamos ter uma sensibilidade. O secretário de saúde tinha que brigar pelo seu orçamento. Tá aí, hoje eu até indaguei. Tu tem que brigar pelo seu orçamento. Tu tem que brigar de 18% acima. Não é possível. Hoje está em quantos por cento, Marquinhos? Hoje, o que vem acontecendo? Quando chega... Existe, para quem não sabe, pessoal, existe um limite mínimo constitucional, tá? Esse limite mínimo é o mínimo que os estados da federação têm a obrigação constitucional de investir, ou seja, de gastar, em português, claro, gastar na saúde, né? Esse índice hoje está em quantos por cento? O mínimo é 12% para o estado, 15% para o município. Não, isso eu sei, mas eu estou falando hoje, até que hoje o estado de Rondônia... Hoje, no mês de dezembro, a Secretaria de Saúde deve ficar numa loucura do dia 25 de dezembro para frente. Por quê? Porque se não fizer o empenho necessário, não passa dos 12. E aí há uma punição grave para o secretário de saúde. Por quê? Quando se faz um montante de empenho do dia 25 de dezembro ao dia 31, esse empenho só vai ter resultado no ano subsequente, evidentemente. Mas, se não passar dos 12%, há uma punição para o secretário em lei. E quando faz esse monte de empenho no final do ano, vai chegar a 13%, 14%. Mas, de fato, o secretário trabalhou com um montante de orçamento... A menor. O senhor entende? Perfeitamente. Então, isso não faz sentido. Não faz sentido. Ora, é uma política de governo, é uma necessidade, é uma política do governador. É uma questão agora não mais técnica. É falar, olha, para a saúde vai ser 20%. Da onde nós vamos tirar? A da educação não pode, que também tem um limite prudencial. Tem okay? um percentual constitucionalmente então, previsto. Tem as outras secretarias de outros interesses, que se o governador tem interesse em cuidar de gente, em cuidar do povo de Rondônia, ele põe a mão dele ali e fala, vai ser assim, politicamente. E determina, e ponto final.
E os técnicos cumprem o que é uma decisão política de governo, daquilo que ele fala lá no palanque, que a saúde é prioritária, que vai ter avanço, que vai ter melhoria. Ninguém faz melhoria se não tiver orçamento, recurso. É impossível. O Jefferson não faz mágica. O Jefferson não vai fazer mágica de criar médico especialista com salário de 12 mil. E o Jefferson, quando monta uma equipe técnica, portaria a equipe técnica, gera um salário aceitável para a classe médica, vem as outras secretarias no AMEMP e soterra todo esse trabalho, dizendo que não tem orçamento para isso. Ora, será que os secretários não se conversam? Será que não há um alinhamento das políticas deste governo? Será que há um trabalho de 3 meses de uma secretaria num plano de carreira que é uma política de recursos humanos e as outras secretarias que precisam ter esse conhecimento não têm? Tomam um susto do dia para a noite? É disso que nós estamos falando? De um governo inoperante que não se conversa? Então isso não, para nós da classe médica, nós não aceitamos. A greve é justa, a greve é honesta, a greve vai continuar e só vai ser suspensa, e eu espero que não, se não vir por força judicial. E se vir por força judicial, seguramente é porque foi induzido o judiciário a uma condição que não é a real, porque se ele ouvir tudo isso que nós estamos falando aqui, há um entendimento claro que a greve é justa. E há um entendimento claro que a classe médica tem preocupação com a população e briga pela população, pela saúde da população. Eu briguei mais nessas reuniões pelo orçamento da Secretaria de Saúde do que o próprio secretário. E isso é inaceitável. É incoerente isso. O senhor entende? A revolta? Entendo. Felipe, corta aqui para mim, que agora eu vou mandar um recado para alguém muito especial. Eu acho que diante de tudo que você falou, Maiorquim, eu só tenho uma pessoa que eu preciso convidar aqui para o meu podcast. E essa pessoa é o senhor, governador Marcos Rocha. Sinta-se convidado para vir aqui no meu podcast. Meu podcast está aberto. No dia e horário que for conveniente para o senhor, estaremos aqui, né, Felipe, à disposição para receber o senhor com a sua equipe aqui, para que o senhor tenha o direito até de resposta, doutor Maiorquim, para que ele possa colocar a visão dele, para que ele possa se manifestar. Eventualmente ele tem uma outra posição, ele tem um outro entendimento. E eu vou falar agora como um cidadão rondoniense, Maiorquim. Não só de coração, como também de direito. A Assembleia Legislativa me reconheceu com essa que eu reconheço como uma honraria. Eu, como cidadão rondoniense, eu fico muito preocupado. A greve não é algo desejável para nenhum cidadão rondoniense. Nenhum. E eu aqui não estou querendo apurar a culpa de ninguém não, tá, Maiorquim? Não é isso não. Eu tenho uma atuação na saúde, você sabe disso. Eu sou um cara tão aficionado, apaixonado pela área, que eu criei um podcast, e o nome do podcast é Direito e Saúde, né? Eu sei que a saúde aqui de Rondônia, e eu não estou aqui querendo partidarizar nada, nem dizer que a culpa é de A, B, C ou D, não. Mas a gente tem uma saúde pública de Rondônia que já não está bem há muito tempo. E eu não estou dizendo que a culpa é do seu governo, não, governador. É uma questão histórica. A gente estava aqui discutindo que o próprio Hospital João Paulo II, ele já nasceu defasado. Exatamente. Né? Portanto, a greve, na minha visão como cidadão, ela não é desejável a ninguém. Porque ela coloca em risco todos. Mesmo nós que temos plano de saúde. Sim, sim. Porque, eventualmente, no movimento grevista, no movimento paredista, pode acontecer alguma situação e você se vê numa situação que a sua vida não possa ser salva.
apesar de todas as cautelas que o senhor acabou dizendo aqui, que a classe médica está tomando no movimento de greve. Por um outro lado também, eu entendo que o direito de greve é um direito constitucionalmente previsto. Né? Tem previsão constitucional. E a minha visão, Maiorquim, e eu me coloco aqui, falo também com, se você está me assistindo, Jefferson, você sabe que a gente já de algum tempo, a gente tem um diálogo profissional, um diálogo sério, um diálogo republicano. Doutor Maiorquim é testemunha disso. Sim. Eu me coloco aqui à disposição para a gente tentar mediar e resolver esse problema. Porque assim, doutor Maiorquim, eu creio, eu coloco isso na minha atividade profissional na defensoria. Eu creio que o litígio é a última e pior solução. Tenho dúvida. No litígio, ambos saem perdendo. E na minha humilde visão, eu posso estar enganado, os médicos podem sair perdendo nesse litígio, a classe dos enfermeiros, dos técnicos, técnicas, podem sair perdendo, o próprio governo pode sair perdendo também, mas eu acho que quem vai sair perdendo mais é o nosso povo de Rondônia. E isso é algo difícil da gente aceitar. Isso quem está falando é um niteroense que abraçou esse lugar aqui e hoje eu já me sinto muito mais rondoniense do que niteroense. Então, assim, eu peço, eu rogo, até a Deus mesmo, que ilumine a cabeça de todos e que a gente possa ter um desfecho bom, positivo e que os conflitos sejam resolvidos e não acirrados. É assim como eu penso. Maiorquim, nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Passa rápido, né? Rápido. Passa rápido, eu sei. Mas eu quero deixar aqui, Maiorquim, se você tem algo mais a dizer, alguma coisa que eu não tenha... Eu praticamente não te perguntei nada hoje, né, homem? Não perguntei nada. Você, hoje esse homem aqui, pessoal, foi o condutor do podcast e conduziu com maestria. Obrigado. Fale, o microfone é seu, fique à vontade para falar o que você quiser, não necessariamente considerações finais, pode falar o que você entender cabível, se você ainda não falou tudo que tinha que dizer. Primeiro provocar o nosso governador para ter sensibilidade, entender que esse é um processo de greve que nós não gostaríamos, não queremos, e que é uma questão política, de definir prioridades no seu governo e se há de fato uma prioridade na saúde pública, no interesse de cuidar das pessoas, está na mão do senhor. E segundo, doutor Sérgio, falar para a nossa população, esse é um momento de crise, é uma tempestade. Então, a você que tem motocicleta, que sai no final de semana, a você que é hipertenso, diabético... Você está falando comigo, né? Porque eu tenho motocicleta, né? Eu também tenho. Tenha cuidado, evite bebida alcoólica, evite algo que seria desnecessário, a necessidade de um atendimento médico nesse período de crise. Vamos ajudar esse processo, vamos minimizar a porta do João Paulo, a necessidade do hospital de base. Vamos cuidar de quem é hipertenso, tomar o remédio direitinho, para evitar um AVC, tá, doutor Sérgio? Um infarto. Quem é diabético, o diabético também, né? Tomar o remédio direitinho, evitar machucar um pé para não ficar uma infecção e ter que utilizar as unidades hospitalares. Vamos prevenir. Eu acredito que é um momento passageiro, logo se estabelece a normalização e nós voltamos, se Deus quiser, com esse governo mais sensível à saúde pública, com um orçamento decente para a Secretaria de Saúde e que dê condição ao Coronel Jefferson de fazer um bom trabalho daquilo que ele propôs e efetivamente ele cumpre aquilo que tinha sido acordado com as classes da saúde. É isso. Doutor Maiorquim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Saiba que o senhor já está virando
de casa, né? Aqui no podcast, né? Já tá virando... Saiba que as portas aqui estão sempre abertas para o senhor, tá? É importante ouvir. Hoje, pessoal, eu até tentei fazer um pouco de brincadeira para reduzir um pouco a temperatura, porque hoje eu vi esse homem nervoso como eu nunca vi na minha vida. E eu conheço esse homem já tem o quê? 14, 15 anos? É isso, 15 anos já. Eu nunca vi esse homem nervoso e chateado como eu vi hoje. Então, assim, mas talvez o momento exija isso, né? Mas, como eu disse, eu espero, eu rogo para que Deus ilumine a cabeça de todos e que a gente consiga encontrar uma solução que seja boa para todos. Todos. Pessoal, tem inúmeras perguntas aqui no chat, Maiorquim. Era até por isso, eu até te peço desculpas. Tinha hora que você estava falando, olhando para mim e eu olhando para baixo, porque não parava de chegar mensagens. Tem algumas mensagens aqui, pessoal, que eu prefiro não ler, não porque eu não concorde ou porque discorde, é porque algumas até são assim um pouco ácidas demais. Mas eu quero deixar claro aqui que eu vou passar todas essas mensagens para o nosso convidado, Dr. Maiorquim, que ele vai ter ciência disso e se ele quiser ele acessa também no celular dele. Pessoal, queria também aproveitar essa oportunidade para quem ainda não segue o nosso perfil no Instagram, siga, @podcast Direito e Saúde. Também no YouTube, Podcast Direito e Saúde, que é o canal onde vocês estão assistindo. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, porque isso ajuda, né, Felipe? No nosso engajamento, tá? Queria também falar que sempre antes dos episódios, a gente lança um vídeo de convite para todos os convidados. Se vocês também quiserem entrar no perfil, olhar os vídeos, curtir e comentar, fiquem à vontade. Pessoal, foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer também estar aqui contigo, Dr. Maiorquim. E até o nosso próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até!